Fala pessoal, estamos aqui novamente no The Last of Us Parte 2 para continuar os testes aqui no canal e agora com a 7800 XT, uma placa que tem aparecido aí em promoção por cerca de R$ 3.500, é uma placa bem interessante se comparada aí a 5070 e 9070 que ainda estão num preço muito alto, então vamos ver aí o nível de performance que essa placa aqui consegue entregar para nós, que pode ser uma opção interessante aí para quem quer comprar uma placa nova e não quer gastar uma fortuna aí, 4, 5 mil reais nas novas placas e ter ainda um desempenho muito bom. Então, sem enrolação, vamos lá para o que interessa. Então, vamos aqui, visualização. Então, o jogo está, vou mostrar para vocês, em 1440p. Essa placa eu não vejo sentido em testar em 1080p, nós fizemos o vídeo, já tem aí no canal da 4060 rodando muito bem em 1080p e também 1440p, então eu vou partir de 1440p aqui com essa placa até de repente um 4K. O FSR está ligado no modo qualidade, então 1440p com FSR ligado em qualidade e sem geração de quadros, beleza? E os gráficos eu fui lá e coloquei no muito alto. Está escrito personalizado aqui porque eu tirei o grão de filme, que eu não gosto, então fica escrito personalizado. Mas tá aí, tô passando por tudo aí para vocês verem, tá tudo no muito alto. Então tudo que é possível colocar no mais alto, tá no mais alto possível, beleza? Então vamos lá, vamos ver quanto a plaquinha tá fazendo. E tá aí fazendo 100 quadros agora nessa parte aqui. Essa região da floresta aqui, ó, aqui atrás tem uma floresta, eu vou até descer para cá. Essa região da floresta aqui é uma das mais pesadas do jogo, pelo que eu vi falar aí em alguns vídeos na internet. E realmente a densidade de vegetação aqui é muito grande, é muito bonita aqui essa floresta. Então o peso para a placa aqui é grande. A gente pode ver que estava em 100 quadros, já caímos para 80, voltou agora para 90. Mas tá aí, desempenho sensacional. Lembrando que a gente está com FSR em qualidade, FSR 3 em qualidade, sem geração de quadros. Se eu ligar a geração de quadros aqui, ela vai fazer tranquilamente aí 100 FPS, 120 FPS, 110 FPS, sem problema nenhum. E numa área bem pesada que é essa região aqui da floresta. Então, a gente vê que pelo nível de desempenho da placa, é uma placa sensacional, perfeita para 1440p. Quem estiver pensando em pegar uma placa nessa faixa de preço de R$ 3.500, e eu acredito que ao longo do ano essa placa ainda vai baixar de preço, porque a tendência é que as novas placas, tanto a 5070 quanto a 9070, caia de preço ao longo do ano. E com isso, espero que essa placa aqui também diminua um pouco de preço, chegando aí por volta aí de R$ 3.000, R$ 3.200 em alguma promoção. Então vai ficar muito interessante essa placa aqui ao longo do ano. Vale a pena ficar de olho nela aí, porque o desempenho dela em 1440p é sensacional. Não tenho do que reclamar. A placa roda muito bem. Tá show de bola. 4060 também se saiu bem no teste anterior. Tá aí no canal, quem não viu e quiser dar uma olhadinha como estava rodando a 4060, que é uma placa bem mais barata. Custa aí na faixa de R$ 2.000, então cerca de R$ 1.500 mais barata do que essa placa aqui. Se saiu muito bem, o jogo está muito bem otimizado, o jogo está perfeitinho, redondinho, sem nenhum problema, sem nenhum bug. Está rodando muito, muito liso aí no PC da galera, pelo que eu vi nos vídeos. E tá aí, a 7800 dando um show de desempenho aí em 1440p. Mas vamos fazer o seguinte, PCismo, né? PCismo não pode faltar. Eu quero ver se eu consigo ligar o Native AA. Eu acho que eu tenho que desligar o FSR, né? Deixa eu ver, desligado. Agora eu consigo ligar o nativo AA. Vamos ver se fica melhor e o que que acontece aqui com o nosso FPS. Beleza, a qualidade fica muito melhor do que o FSR em qualidade. Com o nativo AA fica muito bom. Fica realmente muito bom. A gente perde um pouco de FPS, ó, agora já caiu para 60 FPS olhando para cá. Ó. A gente perde bastante FPS, porque é uma resolução bem pesada, né? 1440p, mas a placa está conseguindo levar. Lembrando que eu estou gravando no mesmo PC que eu estou jogando, então eu perco um pouco de FPS por conta disso. Então eu vou voltar aqui para dentro da floresta
Agora a gente já está com 60, 62. Vamos ver mais lá para dentro da floresta como é que vai ficar. Tem um laguinho aqui na frente que eu lembro que estava batendo mais ou menos 90 FPS. Vamos ver agora quanto vai bater. Então aqui agora já caiu para cerca de 80, 82, 84. Eu perdi aí mais ou menos, eu devo ter perdido uns 10 FPS. Mas a qualidade de imagem está muito superior. O FSR 3 ele faz um bom trabalho no geral, quando ele é bem implementado e, milagrosamente, nesse jogo aqui, ele está bem implementado. Ele está funcionando muito bem. Não está com aquela quantidade excessiva de ruído, com uma qualidade horrorosa, igual é em alguns jogos. Aqui ficou muito bem feitinho o FSR 3, então até que está valendo a pena utilizar. Mas claro que o nativo fica muito melhor. E agora, ó, caiu ali abaixo de 60, olhando para cá. Então a gente pode ver que essa região da floresta aqui é realmente bem pesada mesmo. E com o nativo AA do FSR 3 já fica bem mais complicado. Mas vamos fazer o seguinte então. Quero fazer mais um teste. Eu quero ver se com o TAA a gente consegue um pouco mais de margem ou se fica a mesma coisa. Vamos ver. Então aqui 52, acho que não mudou muita coisa. Eu sinto um leve borrão agora com o TAA, que é natural do TAA. O TAA ele deixa a imagem levemente borrada, coisa que o nativo AA do FSR e o DLAA da NVIDIA não deixam. O TAA já deixa. Viu uma entrada? Mas tá aí. Vamos ver aqui, eu quero voltar aqui para ver se eu vou ter a queda. Agora eu já não tive a queda abaixo dos 60. Parece que o TA é um pouquinho mais leve do que o nativo AA do FSR. Parece que ele é levemente mais leve aí do que o nativo do FSR. Mas ambos estão funcionando muito bem. Eu sinceramente acho que prefiro o nativo do FSR. Mas dá para usar tranquilamente também o TAA do jogo, que não tá ruim não. Você só percebe que o jogo fica um pouquinho mais embaçado, mas tranquilo. Dá para jogar tranquilamente assim. E aqui a gente já tem, vamos chegar ali naquela partezinha que caiu o FPS. Olhando para cá, ó, que tinha chegado a 60, aí de novo, ó, chegou a 60 FPS. Olhando lá para a floresta lá no fundo, realmente é pesado. Chega a 60 FPS também. Mas tá aí, desempenho muito satisfatório, 1440p, contudo no muito alto, então é o preset aí do Ultra no jogo, não tem como colocar nada mais alto do que isso. É sensacional, rodando bem tranquilo aí, não tenho do que reclamar, mas eu ainda prefiro, acredito que fica melhor pra gente ter uma margem aqui, utilizar o FSR. A gente deixa o FSR em qualidade e já fica com uma qualidade bacana. Então agora volto para o FSR em qualidade, que está funcionando muito bem aqui, como eu falei, ele está muito bem implementado. E agora a gente já tem uma margem maior. Eu vou voltar ali onde caiu, que eu quero ver como vai ficar. Onde cai para 60, vamos ver agora como vai ficar. Deixa eu ver agora. Ó, agora caiu para 70, mas agora a gente já não cai mais para 60 FPS. Ó. Aqui agora a gente manteve o jogo rodando aí acima dos 70 FPS. Então, tranquilo. Não tem razão para você não usar o FSR 3 nas placas da AMD nesse jogo, porque ele está muito bem implementado, tá bem bacana. Então, 1440p, a placa levou aí tranquilamente, desempenho excepcional em 1440p, com tudo no Ultra e gravando no mesmo PC que eu estou jogando. Então tem uma carga a mais para a placa. E o desempenho sensacional. Não tenho do que reclamar do desempenho. E aproveitando então, já que nós estamos com esse desempenho, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui na gravação, vou trocar para 4K e a gente continua para ver o que a gente consegue extrair dessa placa aqui em 4K, beleza? Então vamos lá, pessoal. Já coloquei o game em 4K, vou mostrar para vocês como que tá. Então tá aí, ó. 4K com FSR em qualidade, e o preset eu mantive o do
muito alto, que é o Ultra aí do jogo. Então, não alterei nada, eu vou passar aqui para vocês verem. Então, não mudei absolutamente nada, tá do mesmo jeito, só que agora em 4K com FSR em qualidade. Então, vamos ver o que a placa está fazendo, e ela está fazendo aí 60 FPS com uma margem aí sobrando, porque o V-Sync está ligado. Então, deixa eu fazer o seguinte, só desligar aqui o V-Sync. Beleza, V-Sync desligado, então tá aí, fazendo 67 quadros em 4K, com tudo no Ultra e o FSR em qualidade. Provavelmente aqui para dentro da floresta vai pesar pra caramba. Olha, já caímos abaixo de 60. Essa região aqui é realmente muito pesada, então aqui é um teste de fogo aí para a placa de vídeo. Mas está se saindo bem. Lembrando que eu continuo fazendo a gravação com o mesmo PC que eu estou jogando. Então, além de estar rodando o jogo em 4K, ainda tem a gravação rolando junto. Mas, ó, sensacional, cara. Rodando lindamente. Então, a gente pode ver que a 7800 XT é uma placa que aguenta empurrar aí muito jogo em 4K. Então, para quem tem uma TV 4K, pensa em jogar em 4K e não quer gastar muito com as novas placas, dá para comprar uma 7800 XT e vai conseguir jogar em 4K e muito jogo. Basta fazer uma configuraçãozinha ou outra e vai rodar tranquilamente aí a maioria dos jogos em 4K. Isso sem geração de quadros. Se a gente ligasse a geração de quadros aqui, provavelmente a gente ainda ia extrair alguns FPS a mais aí. Para quem tem televisão com 120 Hz de taxa de atualização, talvez valha a pena ligar aí a geração de quadros em 4K. Aqui para mim, eu não ligo, porque a minha TV vai só até 60 Hz, então eu não ligo, mas eu posso até ligar aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção aí de quanto daria. Vamos ligar então a geração de quadros. Beleza. Geração de quadros ligado. Espero que não fique esquisita a minha gravação. E agora está fazendo 110. Eu não sinto fluidez, porque como eu falei, a minha TV só tem 60 Hz. Então, eu não consigo sentir a fluidez de 100 FPS na minha TV. Mas aí é o jogo fazendo 4K, com FSR em qualidade, com tudo no Ultra, gravando e fazendo aí 100 quadros no jogo. Cara, sensacional. A 7800 XT é uma placa muito, muito boa. Aqui agora eu já tive uma queda, eu senti que eu tive uma queda aqui agora, que é aquela parte bem pesada, ó, que a gente olha para lá. Provavelmente está abaixo de 60 FPS aqui, ó. Então, tá aí. Mas funciona muito bem também a geração de quadros aqui, para quem quer utilizar. Mas, no meu caso aqui, não faz sentido por conta da minha TV. Então aqui, ó, já está em 53 FPS, 55. Vamos fazer o seguinte então, para a gente ter uma margem um pouquinho melhor, como nós estamos com uma resolução muito alta, a gente pode jogar aqui o FSR em equilibrado. Ele não é tão perfeito como o DLSS 4, mas aí já dá uma margem um pouquinho maior para nós. Então eu ganhei aí cerca de 7 FPS, 8 FPS, 5 FPS, alguma coisa assim. Ainda mantendo uma qualidade de imagem muito boa e sem precisar da geração de quadros. Também é possível jogar dessa forma. Eu, sinceramente, prefiro jogar dessa maneira. Coloco o jogo tudo no Ultra, sem geração de quadros, com FSR em equilibrado, e fica bem satisfatório. Achei que fica bem bacana mesmo, fica uma qualidade muito boa. Com uma resolução alta assim, e o FSR bem implementadinho, igual está aqui nesse jogo, aí dá até para você colocar tranquilamente aqui no equilibrado, que não fica com ruído, não fica com serrilhado, não fica com ghosting, tá bem tranquilo aqui. Dependendo do jogo, às vezes fica ruim. Se o jogo tiver uma implementação ruim, se for um jogo patrocinado pela Nvidia, que aí propositalmente os desenvolvedores fazem questão de deixar o FSR bem ruim mesmo,
aí já não sei se vale tanto a pena usar o FSR em equilibrado. Mas aqui no The Last of Us Parte 2, tá valendo muito a pena, que a qualidade tá muito boa. Beleza, pessoal? O teste que eu queria trazer na 7800 era esse. Tá aí, mais um teste bem sucedido. A placa se saiu muito, muito bem. Desempenhou lindamente aí no The Last of Us Parte 2. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!